Professor, deixa eu perguntar uma outra coisa, né? A gente estava falando agora há pouco de quanto tempo que isso deve durar, né? Enfim, de que o pessoal não calculou direito ali, que contra a Geórgia, ali, o senhor até falou ali, durou 12 dias, é isso, e a Geórgia é muito menor do que o que a Ucrânia né? Enfim, do que a Rússia está pegando agora para ela com a Ucrânia, mas no fim das contas, o que o Putin quer então? Porque, convenhamos, se ele quisesse pegar todo o território ali, sim, para ele teria pego direto no primeiro dia. Ele tem poder bélico para isso, né? Ele tinha poder militar já direto para pegar ali para ele, quanto acabou, ele é a maior potência nuclear do planeta, né? A gente até trouxe já a tabela naquele primeiro dia, era assim, a força militar da Rússia 12, 13 vezes maior do que a da Ucrânia num 1x1, né? No tete a tete. Então, o que o Putin quer no fim das contas? O que ele está aguardando ali? Né? Ele está ali cercando Kiev, aí parece que vai e não vai. Então, assim, o que no fim das contas, ele quer o Zelensky, né? Ele quer pegar o Zelensky, no fim das contas, na mão, né? O que no fim o Putin quer? Eu achei, no meu cálculo inicial, considerando aquilo que a gente estava vendo, eu achava que a guerra deveria durar entre 40 a 45 dias, mais ou menos, considerando o pressuposto da situação e também a proximidade aí, o início de verão, esse tipo de coisa. E claro que muda muito o aspecto, até mesmo no campo de batalha. Mas veja só, o que é importante aqui não é o que o Putin quer. Tem aí duas coisas importantes. Primeira coisa, o que ele vai fazer com a Ucrânia. Se ele for anexar a Ucrânia, o que parece que não é o caso, porque, como você disse, se ele quisesse anexar a Ucrânia, a guerra teria sido feita de maneira diferente, não é? E ele poderia ter aí uma ação muito mais complexa, sem querer, no entanto, destruir os pressupostos para a reconstrução e a recuperação econômica do país. A Ucrânia não é um país rico, né? E quanto mais destruído fica, pensa assim, de quem que ela vai buscar recursos, né? Se ficar sob a influência da Rússia, se ficar sob a esfera de influência da Rússia, os russos é que vão ter que ajudar a pagar a conta, e a Rússia não é uma potência econômica global que tenha este tipo de capacidade. Então, isso gera aí também aquela questão de reconstrução da União Europeia que viria depois, caso houvesse uma mudança de planos nesse sentido. Então, o presidente Putin, ele precisa tomar uma decisão. Se ele for anexar, qual vai ser a mudança que ele vai fazer na estratégia para anexar a Ucrânia, ou uma grande parte dela, incorporá-lo ao território russo. Isso altera substancialmente tudo aquilo que a gente acredita nas relações internacionais e no direito internacional com relação a você não ter guerra para conquistar território, que é uma grande mudança aí que você tem a partir da Segunda Guerra Mundial. Se ele quiser manter um regime que lhe seja próximo, não é? Ali como você tem em Belarus, com o Lukashenko, se você quiser manter este tipo de situação, você vai precisar de um governo que tenha a capacidade de controlar o país. E num esquema em que a população, e numa situação em que a população começa a estar altamente armada, fica complicado, porque teria de ser uma situação de uma democracia administrada, não é? Em que o indicado pelo Putin sempre tem uma maioria de votos. Então, é uma coisa difícil, né? E a gente vê ali no caso do Lukashenko, que é considerado o último ditador da Europa, todas as implicações que passa, né, nesse sentido. Então, essa é a segunda coisa importante. E a terceira é o que fazer com o próprio Zelensky, né? Você tem aí algumas hipóteses, né, de como Putin trataria Zelensky. Obviamente que a ideia do assassinato, que muita gente até falou, seria extremamente complicada para a Rússia, em razão do perfil global que o Zelensky alcançou e que provavelmente vai ser um dos candidatos aí vitoriosos ao Prêmio Nobel da Paz para este ano. Mas você tem essa situação
do que fazer com ele, né? Porque se ele é sacrificado de alguma forma, pode se transformar no mártir de uma guerrilha e de uma situação com um governo instável na Rússia. Por outro lado, se você o exila, ele pode manter uma resistência fora do país. Mas seria a melhor opção, não é? Nesse sentido, porque longe dos olhos, longe do coração, e os chineses diziam sempre, né, longe do imperador muita coisa pode ser feita. Então, nesse sentido, ele perderia um pouco da sua efetividade na atuação. Então, este é o cenário, quando a gente olha aí para as possibilidades do Putin. O que nós temos claro, no entanto, já, é que para ele é importante a questão dos portos, né? Nós sabemos que a Rússia ela tem saída para o mar, só que essa maior parte da saída do mar da Rússia é ali para o Polo Norte. Então a Rússia precisa ter saída para o mar, precisa ter saída para o Mediterrâneo, que é importante do ponto de vista estratégico. Afinal, qualquer guerra que vier a ser lutada na Europa vai ter que passar pelo Mediterrâneo. Então, o controle do Mediterrâneo é importante para os russos, baseado até num pressuposto romano, né? Porque os romanos diziam que quem controla o mar controla o mundo, e efetivamente você está dentro dessa situação. Então, os russos precisam destes acessos, é por essa razão que eles se engajaram tanto na guerra da Síria, justamente para não perder este acesso ao mar.